Questão aqui sobre direção defensiva. Qual a ação correta do motorista ao se aproximar de uma curva acentuada? Curva acentuada é uma curva fechada, né? Uma curva perigosa, né, gente? Curva fechada, perigosa. Olha, normalmente quando eu vou entrar em qualquer curva, eu já dou uma diminuída na velocidade. Se é uma curva fechada, então perigosa, é quase que obrigação, né? Diminuir a velocidade, apesar de que a gente não está falando aqui de norma de circulação, a gente está falando de direção defensiva, com cuidados, né? Então não existe uma regra. Você não reduzir a velocidade para entrar na curva, você cometeu infração. Não existe uma regra assim, sabe? Mas existe a recomendação, a direção defensiva e a lógica, né? Óbvio que a gente vai entrar na curva devagar. Aumentar a velocidade do veículo em todo o trecho da curva. Olha só que interessante, que está falando de aumentar a velocidade. É exatamente o oposto, né? Claro que eu não vou aumentar. Diminuir a velocidade antes da curva, legal. Se eu deixar para diminuir a velocidade dentro da curva, eu freando dentro da curva, eu sobrecarrego o eixo dianteiro e perco a aderência do eixo traseiro. Esse carro pode perder a traseira dentro da curva, se eu deixar para frear dentro da curva. Isso não significa que você jamais possa frear dentro da curva. Não. Numa determinadas circunstâncias, usar o freio dentro da curva vai ser inevitável, uma situação de emergência ou algo do tipo, ou sei lá, às vezes para você manter o controle do veículo ali, até é possível usar o freio dentro da curva, com cautela e de forma moderada. Não quer dizer que você nunca possa usar o freio dentro da curva, beleza? Mas não é recomendável. Freie antes, entre na curva já com o veículo na velocidade adequada para fazer a curva. Principalmente se tratando aqui de uma curva acentuada, né? Então aqui está tudo ok. Vamos ver as outras. Reduzir a velocidade no meio da curva. Olha aqui, ó, no meio da curva é o pisar no freio dentro da curva. Não é recomendável, né? Não vou, não. Acelerar o veículo antes da curva, não. Se você quer diminuir a velocidade, você não vai acelerar, você vai frear, né? Então tá errado também. Letra B. Esse tipo de questão que aparentemente é fácil, eu tenho muito medo. Quando eu vejo uma questão que é fácil, já vou logo diminuir a velocidade antes da curva. Cuidado com isso, porque o Detran costuma colocar pegadinha, tá? Tem muita gente sendo reprovada, porque olha a questão, se vê que é muito fácil e vai direto na alternativa que ele acha que é a resposta. Então seja cauteloso na hora de responder questões fáceis, tá? Questões sobre processo de habilitação. Qual a carga horária mínima obrigatória no curso teórico técnico para obtenção da PPD? PPD é a permissão para dirigir, habilitação provisória. Curso teórico técnico é o cursinho de legislação que você faz na autoescola. Nem faz aqui com a gente também, se você for nosso aluno. A carga horária mínima obrigatória nesse curso, para quem está tirando a PPD, é 45 horas aula. Até existe curso com 30 horas aulas, curso teórico, mas é para quem está fazendo reciclagem. É o condutor que está com a habilitação suspensa. Aí ele vai fazer um cursinho de 30 horas, tá? E vai fazer prova também, normal, igual a pessoa que está tirando a habilitação inicial aqui, mas só prova teórica. Agora, quem está tirando a PPD, primeira habilitação, é 45 horas aulas mesmo e provinha lá no Detran. Questão aí sobre direção defensiva. Qual a combinação de fatores, veja bem, fatores no plural, por isso está aqui combinação, porque é mais de um fator, que pode levar um veículo a aquaplanar. Aquaplanar é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água na superfície da pista e naquele momento é só Jesus para parar aquele veículo, né? Frear não pode, não tem nem como. Virar a direção bruscamente, o carro vai rodopiar. O carro fica totalmente sem controle quando ele aquaplana, quando ele desliza sobre a camada d'água. E aqui o Detran está perguntando qual é a combinação de fatores. Quais fatores podem levar um veículo a aquaplanar? Bora ver? Velocidade baixa e pista molhada. Pista molhada, ok. Agora, velocidade baixa, se fosse velocidade alta, tudo bem, né? Aí, somando os dois, a pista molhada e velocidade alta, seria uma combinação de fatores que iam levar aqui, poderiam levar a aquaplanagem. Mas eliminei aqui por causa da velocidade baixa. Alternativa B, pneus com banda de rodagem superior a 1,6 milímetros. Isso aqui é o mínimo de banda de rodagem que um pneu pode ter. Inclusive, vocês devem ter aprendido no curso que existe um TWI, que é um indicador de desgaste, fica ali entre os frisos do pneu, que tem exatamente essa medida, que é para fiscalização saber quando chega nessa medida aqui, sacou? Ele não precisa de um medidor ali para... Não, já tem aqui o dispositivo entre os frisos do pneu para te dedurar. É o TWI.
Só que aqui fala, pneus com banda de rodagem superior a 1,6. Olha, superior a 1,6 é bom, é ótimo. Não pode ser inferior, menos que isso, né? Então aqui que está o problema, já vou eliminar essa letra B também. Lâmina d'água na pista, ok. Até aqui, ok. A lâmina d'água é aquele espelho aquela camadinha d'água. Velocidade alta. Ah, aqui tinha falado velocidade baixa, ó, agora consertou, falou velocidade alta. Ok. Pneus com banda de rodagem inferior àqueles 1,6 milímetros. Aqui tinha falado superior, ó. Estava errado, agora falou certo, inferior. Ok também. Então aqui nós temos 3 fatores, olha. Nós estamos procurando aqui os fatores, né? Combinação de fatores. Lâmina d'água, alta velocidade, banda de rodagem dos pneus ruim. Essa aqui é a resposta, com certeza. Serração, quando desce aquele nevoeiro, né? Serração e nevoeiro são coisas quase iguais. Vamos falar assim, né? Serração, todo mundo sabe o que é serração também. Aquilo ali atrapalha a visibilidade. Provocar aquaplanagem, não. A chuva, sim, é um fator que pode levar à aquaplanagem. Porque ela molha a pista, forma a lâmina d'água e aí tem um fator. Mas o serração, não. Então, letra D está fora, confirmando aí letra C como resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. Qual a cor da sinalização horizontal? Lembrando que sinalização horizontal é aquela que vai no chão, pinturas no chão, no pavimento, no asfalto. Qual a cor da sinalização horizontal que indica a área de proibição de estacionar? Normalmente você vai ter ali a placa de proibido estacionar. E se você observar, não é obrigatório, tá? Mas quando o órgão de trânsito opta por colocar, ele coloca ali junto ao meio-fio uma cor amarela, uma linha de bordo, não é exatamente uma linha de bordo, tá? Mas é uma sinalização horizontal que fica ali na margem da pista, junto ao meio-fio, de cor amarela. Essa aqui é a resposta. Então você viu a placa de proibido estacionar e quer saber em que extensão que é proibido estacionar, é só você observar essa linha de cor amarela que tem junto ao meio-fio ali, tá? Enquanto tiver aquela linha amarela, não pode. A linha virou branca, aí você já sabe que a partir dali já pode estacionar, beleza? Outra coisa, uma observação aqui. É muito comum a gente ver o órgão de trânsito pintar o meio-fio de amarelo. A mensagem até é passada. Os motoristas entendem que o objetivo do órgão de trânsito foi sinalizar ali com aquela linha horizontal. Só que está errado, tá, gente? Pelas normas de engenharia de tráfego, do CONTRAN, para a gente sinalizar com essa linha, ela tem que ser no asfalto, junto ao meio-fio. Né? Tem um meio-fio, tem a canaletazinha ali que escoa a água, logo depois da canaleta, 10 centímetros ali da canaleta, já vem essa linha, né, que tem que ficar no asfalto e não no meio-fio. Professor, então se estiver no meio-fio, eu posso estacionar porque a sinalização está errada? Não pode porque tem a placa, né, cara? Você pode até recorrer, alegando ali equívoco ou erro na sinalização e tem até chance de ganhar com base nisso. Mas não é certo não, tá? Mas entenderam, né? A linha amarela é que mostra aqui a extensão por onde há a proibição de estacionar. Questões sobre direção defensiva. Qual a distância mínima de segmento? Distância de segmento, gente, ó, tem um veículo indo aqui, imagina que isso aqui é a frente do veículo, tá? E outro aqui. Isso aqui é a frente dele. Ambos estão indo nessa direção. A distância daqui até aqui eu chamo de distância de segmento, beleza? A distância de segmento. Em condições normais, a direção defensiva, que nós estamos falando aqui de direção defensiva, recomenda que essa distância seja de 2 segundos. Como é que eu meço os segundos, professor? Eu já vi medir metros. Imagina que aqui tem um poste, uma árvore. Vamos desenhar uma árvore aqui, uma árvore. Qualquer obstáculo, tá? Eu falei uma árvore, mas pode ser um poste, um quebra-mola. Essa árvore está na margem da pista, não está na frente do carro aqui não, tá, gente? Quando esse carro da frente passar pela árvore, o de trás aqui vai contar 1, 2 e só depois é que ele vai passar pela árvore também. Dessa forma ele terá mantido os 2 segundos. Só que esses 2 segundos é em condições normais. A direção defensiva diz
que quando houver adversidades, qualquer circunstância que possa oferecer um risco maior, como, por exemplo, pista molhada, essa distância tem que ser dobrada. Então, qual que vai ser a resposta? 4 segundos. Sacou? Uma mini aula aí para você, hein? Questões sobre direção defensiva. Qual a distância recomendável para executar uma marcha a ré? Vejamos, a distância que for necessária para completar a manobra. Não necessariamente, porque você fazer uma marcha a ré em uma distância que não seja pequena manobra, e aí o Código de Trânsito não fala o que é pequena manobra, se é 1, se é 2, se é 3 metros, mas eu entendo que seja assim para fazer uma baliza, ou no máximo sair de trás de um outro carro, seria ali uns 4, 5 metros no máximo, eu estou chutando aqui, tá? Não existe isso regulamentado na norma, não. Então, tudo que passou disso, do que é considerado pequena manobra, é infração de trânsito grave, não pode, infração grave, tá? Então, o que fala que for necessário para completar a manobra, imagina que o cara quer fazer uma manobra de 50 metros, ele vai poder fazer? Não. Então, não bate. A distância máxima de 5 metros. Essa aí, o professor acabou de falar aqui, 5 metros no máximo. Gente, eu estou estimando. Não existe na norma de trânsito a distância em metros, tá? Só pode fazer marcha ré em 5 metros ou 3 metros. Não existe. Isso é o agente que está fiscalizando ali, o policial, o guarda de trânsito, é que vai analisar a circunstância e percebendo que a marcha ré foi mais do que o necessário para fazer uma pequena manobra, uma baliza ou sair de trás de um outro carro, ele já vai enquadrar esse camarada nessa infração grave, tá? Então não existe metragem regulamentada pela norma para fazer marcha ré. Tá errado isso aqui. Não é recomendável fazer marcha ré ou dirigir em via pública. É inevitável, cara, não tem jeito. Como é que você vai fazer uma baliza? Como é que você vai sair de uma vaga que você está apertado ali? Você tem que fazer 2, 3 marcha rés para sair, né? Então isso aqui não faz muito sentido não, tá? Isso aqui não faz muito sentido não. A mínima necessária para pequenas manobras. Pronto, tá aqui. Achamos a resposta que melhor se encaixa. Letra D de dado. Questões sobre normas de circulação. Qual a distância lateral, falando de distância lateral, tá? Tem mínima que o condutor deve manter de um ciclista a ultrapassar. Imagina que aqui está o ciclista. Deixa eu tentar desenhar uma bicicleta aqui. Aí, ó, o pedal dela aqui. Ok. As rodas, né? Ele está indo nessa direção. E aqui tem um carro. Esse carro está passando... Mesma direção, né? Ao lado desse ciclista. A distância mínima entre a bicicleta e esse condutor tem que ser de 1,5 metros. A resposta é essa aqui, tá? E aí o pessoal fica em dúvida. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é meio metro, tá? 0,5 m é meio metro. Aqui é 1,5 metro, e aqui é 1 metro, e aqui são 2 metros. Você deixar de manter... Respondido já está, a questão já está respondida, pronto, finalizou. Mas eu vou dar uma mini aula aqui. Se deixar de manter essa distância aqui, é infração de trânsito média. Média. Tá? Deixar de manter 1,5 metro. Mas não pode confundir com a outra infração muito parecida, que diz que é você deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar uma bicicleta ou passar um ciclista, né? Deixar de reduzir a velocidade, ou seja, você passou voando perto do ciclista, foi embora. Não estou nem considerando aqui a questão da distância, não estou considerando a questão da velocidade. Aí, nesse caso, a infração seria grave, tá? Se você passar muito rápido, ele deixou de reduzir a velocidade ao ultrapassar o ciclista, a infração é grave. Agora, se você deixou de manter a distância, passou devagarinho, mas deixou de manter a distância, aí a infração é média. Tem instrutores que confundem essas duas situações, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, que é para você não cair nessa na hora da prova também. Mas não tem nada a ver com a resposta aqui, tá? Eu só coloquei que é para complementar, fazer uma mini aula aí para você. Questões sobre mecânica. O filtro de óleo do motor deve ser trocado ou substituído mensalmente, anualmente, a cada 10 mil quilômetros, ou conforme orienta o manual do fabricante? A resposta é essa daqui. Conforme orienta o manual do fabricante, porque tudo que a gente faz no veículo tem que ser conforme orientações do manual. Só que tem gente marcando lá na hora da prova essa resposta aqui, ó, ou às vezes essa daqui. Tem gente até chamando o examinador e falando assim, tem duas respostas. Sabe por quê? Porque 90%
80% dos automóveis, eles substituem o filtro de óleo quando vão fazer aquelas revisões periódicas na concessionária, que acontece a cada 12 meses, que é anualmente, ou a cada 10 mil quilômetros. Sim, isso é um padrão, mas não é uma regra. Eu, por exemplo, tenho um automóvel que a revisão dele é feita a cada 20 mil quilômetros, motor a diesel. Então não dá para bater nisso aqui, tá? Você está indo pelo padrão e está transformando aí o padrão em regra. Cuidado com isso. Da mesma forma, anualmente, tem veículos que a revisão precisa ser feita em períodos menores, outros em períodos maiores. O padrão é esse, mas isso não é regra, tá? Então se liga aí, porque isso é uma pegadinha de prova. A resposta vai ser sempre conforme o manual do fabricante, letra D de dado aí. Questão sobre processo de habilitação. Qual a idade mínima para se habilitar para dirigir um veículo com capacidade para mais de 8 lugares? Olha, veículos com capacidade para mais de 8 lugares, sempre excluído o condutor. Tá? Aqui o Detran colocou excluído o condutor, quer dizer, não conta condutor, é 8 lugares só para passageiros, né? Passageiros. Mas se o Detran não tivesse colocado isso aqui, a gente ia entender do mesmo jeito, porque sempre que a legislação de trânsito se referir a lugares num veículo, ela vai se referir a lugares para passageiros, nunca o lugar do condutor. Beleza? Tá? Então o Detran aqui só caprichou para você. E a gente sabe que até 8 lugares vai com a categoria B. Mas mais de 8 lugares já seria categoria C? Não. A categoria C continua sendo até 8 lugares. A categoria C só te dá o direito de dirigir um veículo com mais peso, que é peso bruto total, né? Acima de 3.500. Quando a questão aqui é lugares, tem que ser categoria D. Tá? Não é B. Lugares aqui vai ser categoria D. E a categoria D, assim como a categoria E, a gente só consegue se candidatar ali para tirar essa habilitação, para obter essa habilitação, a partir dos 21 anos de idade. Tá? Fez 21 naquele dia do seu aniversário, você já consegue lá no Detran e solicitar a categoria D ou a categoria E. Questões sobre infrações e penalidades. Qual a natureza da infração por estacionar afastado da guia da calçada? Guia da calçada é o meio-fio. Numa distância de 50 centímetros ao metro. É o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é o meio-fio. Aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos, fica os 50 centímetros, tá? Vamos colocar assim. E aqui assim fica 1 metro. Beleza? Dos 50 centímetros até 1 metro, se eu estacionar aqui, ó, nesse espaço aqui, se eu estacionar do meio-fio até 50 centímetros, beleza, não é infração nenhuma. Eu posso ficar com as rodas aqui, ó, na distância máxima de 50 centímetros, não é infração nenhuma. Agora, se eu estacionar a mais de 50 centímetros, ó, passei de 50 centímetros, mas não passou de 1 metro, só foi até 1 metro, é infração leve, beleza? Agora, se eu estacionar a mais de 1 metro do meio-fio, daqui para cá, ó, vamos pegar aqui, ó, daqui para cá, aí já é mais de 1 metro. A infração é grave. Grave. Sacou? De 50 centímetros a 1 metro é leve. Mais de 1 metro é grave. Anotou aí? Qual que é a resposta aqui? Ele ficou de 50 centímetros a 1 metro. Então é leve. Está aqui a resposta D para você. Anota aí.